Vamos começar calculando Q1, Q2 e Q3. Eu trouxe o mesmo exemplo que a gente trouxe quase agora há pouco, né? Vocês lembram que a gente calculou... O bate-bate tá grande. Você lembra que a gente calculou a mediana, né? Para esse dado, no caso, a mediana aqui foi o 8, né? E a gente viu também que a média... Deixa eu só anotar esses dados. Ó, a gente tinha calculado agora há pouco. A mediana dessa variável x deu 8, o valor central. E a média deu 8,1. Pois bem, o que é o Q1 agora? Ó, essa mediana aqui é o nosso Q2, tá? Isso aqui, além de ser a mediana, é o Q2. A mediana é o próprio Q2. Deixa 50% dos dados para a esquerda desse valor e 50% à sua direita, tá certo? Então, esse valor já foi encontrado. Então, vamos encontrar o Q1 agora. Como é que a gente encontra o Q1? Existem várias formas, tá certo, de calcular esse Q1. Várias formas de calcular esse Q1. Eu vou trabalhar aqui com a mais simples, tá? Mas daqui a pouco eu trago uma mais correta, digamos assim. Uma medida mais correta de se medir os quantis, tá certo? Uma fórmula mais correta. Não existem só essas duas, existem várias outras, tá certo? Então, vai depender de como o pesquisador vai querer trabalhar, com qual delas, tá certo? As ferramentas como o Excel e o R, eles trazem, por exemplo, o próprio Excel, eu acho que ele tem 3 fórmulas diferentes lá dentro do Excel para você calcular o quantil. Depois eu vou confirmar esse valor, mas de certeza tem 2, e se eu não me engano são 3, eu vou confirmar. Mas aí vai depender do pesquisador, como ele quer trabalhar com esses dados, tá certo? Essa que eu vou trazer agora inicialmente, ela é mais simples de calcular. Daqui a pouco eu trago uma mais correta, né, mais precisa, porque dá um pouquinho mais de trabalho de calcular à mão. Essa aqui é mais simples de ser calculada. Por exemplo, você quer calcular o Q1. Você não já tem o ponto médio, que é o Q2, que é o 8? Você já tem o ponto médio, que é o Q2, é o 8. Agora você olha para o resto dos dados que sobraram. Olha esse resto dos dados que sobraram. Sobraram 4 valores, né? Aí o que é que você faz para obter o Q1? Como esses 4 valores é 50% abaixo da mediana do Q2, para dividir, você basta dividir ele agora no meio, porque vou dividir em 2 pedacinhos, né? Como se ficasse 25% para cada lado, já que eu estou trabalhando com 50%, com esses 4 dados. Então, como aqui tem 4 elementos abaixo do Q2, você vai obter a mediana desses valores que estão destacados em rosa. Você vai obter a mediana desses valores. Aí esse é o Q1, a mediana do primeiro bloco, tá certo? Então, como são 4 valores, a mediana, nesse caso, vai ser a média aritmética, ou seja, o meu Q1, nesse caso, será a média aritmética entre o 3 e o 5, que são os 2 valores centrais aqui. Entre o 3 e o 5, você faz a média aritmética entre eles. Isso aqui vai dar 4, tá certo? Então, o meu Q1 é 4. Aí eu faço a mesma coisa para obter o Q3. O Q3. Eu olho para a parte superior, depois do Q2, né? A parte que está com os valores acima do Q2. Temos 4 valores, então, para obter o meu Q3, eu obtenho um ponto médio desses valores que estão em destaque de vermelho. Nesse caso, será a média aritmética entre 11 e 12. Divido isso aqui por 2, tá certo? Isso aqui vai dar 11,5. Deixa eu reescrever esses dados para a gente ver como é que ficou o Q1, Q2 e o Q3. Ficou assim. A gente tem o 2, que é o valor da variável. A gente tem o 3. Aí, entre o 3, eu vou até colocar entre parênteses, porque esses valores não fazem parte originalmente dos dados. Mas eles entram agora como medidas para a gente. Então, o Q1 agora foi o 4, que acabou de ser introduzido. Aí a gente tem o 5, tem o 7, tem o 8, que já estava lá, né? Que esse aqui é o meu Q2, né? Eu vou até destacar ele assim mesmo assim. Depois a gente tem o 10, depois o 11, e aqui entra o Q3, 11,5. Vou colocar ele entre parênteses. Depois a gente tem o 12, e por fim tem o 15.
Aí aqui é o ponto que divide 50% dos dados para a esquerda e para a direita. E aqui a gente dividiu, percebe que ficaram em blocos, cada um com 2 elementos, tá vendo? Ficaram em blocos, cada um com 2 elementos. É como se representasse cada trechinho desse 25% dos dados, tá certo? Isso aqui para uma medida com esses valores com 9 elementos, a gente pode contestar o quanto é justo esses valores 4 e 11,5 para representar esses valores. Mas essa é uma forma de calcular esses quantias, tá? Fazendo simplesmente a média aritmética da primeira parte e da segunda parte. Já já a gente vê outra forma. Pois bem, a gente reorganiza esses dados dessa forma. Vou passando aqui para o próximo slide. E o que é que a gente fez nesse novo exemplo aqui? Nesse outro exemplo que a gente está trazendo agora? São os mesmos valores, até o 15 aqui, são os mesmos valores que a gente trabalhou no exemplo anterior. Só que agora eu introduzi o valor 67. Então, no lugar de 9 elementos que a gente tinha antes, a gente passou até agora 10. Como são 10 elementos, quem é a mediana aqui? A mediana dessa variável. Vou continuar chamando de x, tá? Não está sem nome aqui, eu vou chamar ela de x. Quem é a mediana dessa variável? Ora, agora são 10 elementos. Então, você deve pegar o quinto e o sexto e fazer a média aritmética entre eles. 4, o quinto é o 8 e o sexto é o 10. Então, a mediana, que é o Q2, tá certo? A mediana, que é o Q2, vai ser a média aritmética entre 8 e 10. 8 mais 10 dividido por 2. Tá bom? Isso aqui dá 9. Esse é o Q2. Ou seja, vai ser um ponto, é o ponto entre 8 e 9, entre 8 e 10. Pois bem, a gente acaba introduzindo um número aqui, que é a mediana. A gente introduz o 9 aqui nessa sequência, tá bom? Vou colocar ele aqui. E agora, para obter o Q1, eu vou olhar para os dados que estão à esquerda do 9. Esses dados que estão aqui à esquerda. Nós temos agora 5 elementos. Então, para obter o Q1, basta encontrar a mediana desses valores que estão em destaque. Como são 5 valores, a gente pega o terceiro elemento, que é o 5. Aí, esse é o meu Q1. Tá bom? Analogamente, a gente faz com o Q3. Olha para os dados que estão acima da mediana, acima do Q2, e pega a mediana desses dados que estão destacados de rosa. Esse será o Q3. Como são 5 dados, o valor é o 12. Tá certo? Esse valor é o 12. Pois bem, então a gente calculou o Q1, o Q2, que é 9, e o Q3, que é o 12. Certo? Veja que os outros números ficam divididos de 2 em 2, separados aqui, ó. Tá certo? Do 9 para a esquerda vai ter 50% dos dados, do 9 para cima, para a direita, você vai ter os outros 50% dos dados. Se você olhar para o 5, a sua esquerda tem 25% dos dados e a sua direita, consequentemente, vai ter os 75% dos dados. Pois bem, se a gente calcular a média para essa variável aqui, se a gente calcular a média, vai ser a soma de todos esses xis, que são 10 valores, dividido por 10. Some os valores originais, tá certo? Some os valores... Esqueça esse 9 que apareceu aí. Para fazer a média, você tem que somar os valores 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15 e 67. Se você somar todos esses valores, vai dar 140. E quando você fizer 140 dividido por 10, você vai obter 14. Então, note, neste exemplo aqui, porque eu só coloquei o 67, a média passou a ser 14 e a mediana 9. No outro, que a gente trouxe agora há pouco, a mediana era 8 e a média era 8,1. Deixa eu resumir tudo isso no próximo slide. Ó. Esse foi o primeiro exemplo. A gente viu que a mediana dele valia 8 e que a média 8,1.
Aí eu peguei e nesses mesmos valores eu só coloquei o número 67, um número a mais. Só que era um número exageradamente maior do que os outros. Olhe que a mediana alterou pouco, né? Saiu de 8 para 9. Teve uma pequena alteração só. Agora olhe para a média. A média saiu de 8,1 para 14. Deu um salto muito grande, né? Então, é nesse sentido que eu estou falando que a mediana ela é resistente, é uma medida resistente, e a média não é resistente. Se você tiver um valor muito discrepante no seu conjunto de dados, muito elevado ou muito baixo com relação aos outros, comparando com os outros, a tendência é que a média mude muito. Ela tem uma variação muito grande por conta desse valor discrepante. E tende a enganar você. Ó, você tem em média... está com a média de 14 nos seus dados, mas é porque tem um valor muito alto, 67, e ele puxa essa média para cima, ele engana um pouquinho. Enquanto que já a mediana é uma medida mais resistente, ela se comporta, as grandes variações lá na extremidade, ela continua se comportando bem, ela está mais ou menos ali no centro, né? Ela está no centro dos valores, tá? Então, ela é uma medida resistente.